No início, lá, que nós já falamos sobre isso, sobre a legislação trabalhista, o conceito do direito do trabalho, né, que é o individual, se eu admitir aqui, o individual e o coletivo. O individual é o pacto que você faz direto com a sua empresa, com o seu patrão ali, e o coletivo é por ordem entre entidades sindicais. Tá? As fontes de consulta nós temos várias. Preciso dessas fontes de consulta? Sim, você precisa das fontes de consulta, que é o princípio de regras básico, o princípio jurídico, para você se embasar, para você fazer um plano bacana, para você não ter problemas futuros. Então, você tem a Constituição Federal, você tem a CLT, que é a base principal nossa, né? Temos a reforma trabalhista, nós vamos falar muito, pessoal, sobre a reforma trabalhista durante todo o curso, principalmente na parte da política salarial. Tá? As jurisprudências, quando todo juiz tem a mesma decisão, não é uma lei, jurisprudência não é lei, mas é uma visão que você tem que tomar cuidado, porque são várias decisões no mesmo sentido, referente ao mesmo fato. Então, se os juízes estão todo no mesmo caminho, a jurisprudência não é lei, mas te dá o norte para suas decisões. Quando a jurisprudência ela vai batendo, se torna uma súmula aí para apaziguar, para poder afunilar, para dar uma igualdade de entendimento, um entendimento padrão jurídico, aí faz-se a súmula. Então, através da súmula, também você pode aí ter maior confiança jurídica em fazer algo, né? Ou fazer um plano, ou tomar uma determinada decisão. Outra consulta interessante é as convenções da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que visa muito o critério da proteção da mulher, do menor, do deficiente, enfim, ela inserir todos eles no mercado de trabalho. Então, existe a proteção aí também do trabalhador em si, proteção das folgas, das férias, do descanso. Então, é também uma fonte de consulta. A outra fonte de consulta, que já estamos debatendo aqui há muito tempo, são as convenções coletivas, os acordos coletivos, desídios coletivos, né? Lembrando que acordo coletivo é uma empresa, né, com o seu sindicato. A convenção coletiva são todas as empresas do mesmo segmento, com o segmento sindicato patronal e dos empregados. Então, tem um acordo coletivo e convenção coletiva. Passei isso no exemplo aqui sobre o Carrefour. O Carrefour tem um acordo coletivo e esse acordo só serve para o Carrefour. O acordo coletivo não serve lá para o outro mercado. O outro mercado vai atender às convenções coletivas. Está aí também sobre os desídios coletivos. Nós sabemos que quando não há entre as partes, não está havendo um entendimento legal, uma solução comum entre as partes, aí as partes podem ajuizarem no tribunal regional aí uma homologação aí pelo desídio coletivo aí para tomar essas decisões. Falamos muito do artigo 8º, né? É aquele que mostra, professor, onde é que eu vejo, está falando em tantas fontes, e o artigo 8º da CLT, ele te dá força para você utilizar as fontes. Então, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, pela analogia, pela equidade e outros princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com usos e costumes, tá? O direito comparado, mas sempre de maneira nenhuma de nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Então, isso aqui é o artigo 8º da CLT, que fortalece muito você utilizar essas fontes, né? Passei também aqui muito rápido uma das fontes aqui que é o acordado sobre o legislado, que é o artigo 611-A, que nós tratamos aí outrora. Nós falamos aí algumas particularidades dele, que é o acordado sobre o legislado. Aí fala: a convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando entre outros. Quer dizer, ela tem prevalência o que dispuserem sobre plano de cargo, salário. Então, as convenções coletivas têm. A sua convenção tem plano de cargo, salário? Não. Então, você vai montar o plano
seria legal você levar a cópia para homologar no sindicato. Você tem a sua convenção, você vai atender, nós falamos aqui sobre a política salarial, temos que observar as convenções coletivas e vamos falar muito sobre isso. Tá? O regulamento empresarial, que é o critério da livre negociação entre as partes, mas tem um regulamento próprio da empresa que também precisa de estar atento a essas fontes de consulta para o seu regulamento ficar legal. A remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual, também será agregado na política salarial, que é a penúltima fase, a última fase da implantação, mas a penúltima porque tem a questão da gestão que nós falamos, né? Falamos no início aí dessa etapa dessa estruturação do plano de cargo de salário. Nós temos os princípios do direito do trabalho, tá? Que para te alertar de algumas decisões que vocês ficarem em dúvidas, né? Que esses princípios eles são informadores, eles servem como formas normativas e interpretativas. Então, princípios gerais do direito do trabalho, nós conhecemos em vários princípios da boa-fé, princípio da honra, do uso não abusivo do direito, e aí vai. É a espinha dorsal que tem função social nos contratos. Então, esses princípios visam atenuar a desigualdade existente entre a empresa e o empregado. O empregado ele tem somente a subordinação. A empresa tem o direito diretivo, o direito de contratar, o direito de controle, o direito de fiscalização. Ele tem todos os direitos. O empregado, o único direito que está elencado na lei aqui é a sua subordinação. Então, praticamente zero. Então, esses princípios visam exatamente atenuar essa desigualdade frente à condição econômica também do empregador. Então, esses princípios rezam sobre isso. Tem o princípio da proteção, que é para atenuar a desigualdade, o indúbio pró-operário, que é nada mais do que, havendo dúvida, deve o aplicador da lei optar pela solução mais favorável, tá? Princípio da condição mais benéfica, deve ser entendido como fato que vantagens já conquistadas, né, devem continuar. Então, você está montando um plano de cargo de salário, tem que observar o princípio da condição mais benéfica, aquele fator daquele salário, aquelas condições ali que aquele empregado tem. Então, você tem que ver, eu não posso reduzir o salário desse empregado, tem esse risco, né? Ou reduzir jornada, alguma coisa nesse sentido, ou fazer alguma alteração contratual que seja prejudicial ao empregado. O princípio da aplicação das normas mais favoráveis, você vai aplicar aquilo que for mais favorável dentro do entendimento da lei. Se houver duas normas aplicáveis ao mesmo fato, por exemplo, você vai escolher aquela que favoreça o trabalhador. Então, esses princípios é assim que os juízes eles atuam. Então, você tem duas normas para um fato. Um critério A, uma lei A, uma lei B. Você vai tomar a decisão aquela que for mais favorável ao empregado. O princípio da hierarquia não funciona no direito do trabalho, visto que a própria reforma trabalhista, no artigo 611-A, definiu que o acordado sobre o legislado, ou seja, as convenções prevalecem sobre a lei, desde que tenha condições mais benéficas. Aí onde entra uma briga judicial, quando a convenção tenta reduzir algo que já foi conquistado. Aí não passa lá na frente dos nossos juízes, né? Então, o princípio da elaboração das normas mais favorável, o princípio da interpretação mais favorável, sempre favorável ao empregado, o princípio da irrenunciabilidade dos direitos, o empregado ele não tem direito de renunciar àquilo que já é dele, aquilo que está na lei, aquilo que ele conquistou, mesmo que ele queira, mesmo que ele bate o pé, ele não vai ter condições de fazer renúncia aos seus direitos. Está lá no plano de cargo de salário, você vai ter que renunciar a esse direito. Não vai ter como, é irrenunciável, não existe negociação no direito adquirido do empregado. Primazia da realidade. Esse aqui é um fator que a gente nota muito utilizado, eu vejo muito em plano de cargo de salário, está escrito no papel, mas, de fato, eles fazem diferente. O que está no papel, lá são cargos, são as descrições dos cargos, bonitinho. Mas a função que ele exerce é outra.
E o juiz observa não o cargo que está descrito, e sim a função exercida pelo empregado. Então, tem que tomar bastante cuidado nessa referência, quando você montar um plano de cargo e salário, verificar realmente aquela descrição para a sua empresa, para o nível da sua empresa, para o tamanho da sua empresa, observando sempre aí o princípio da primazia da realidade. O que manda na lei são os fatos e não o que está no papel. Então, toma cuidado bastante com isso. Né? E o princípio da razoabilidade, que é um dos que eu falei anteriormente, que eu gosto muito, né? A resolução do conflito de princípios jurídicos e de conflitos de valores é uma questão de ponderação, né? De preferência, aplicando-se o princípio ou o valor na medida do possível. Até falei anteriormente, me dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ser justo e razoável, você para aplicar alguma coisa com seu empregado, ou em termos de tarefa, ou em termos salarial, em termos de jornada, em termos de qualquer questão, você tem que ser justo e razoável também com a condição psíquica do empregado, física, enfim, você vai ter que fazer tudo através do que é justo, do que é legal. Tá? Foi isso aí que nós passamos rápido aqui a legislação. A relação de empregado, de emprego, do trabalhador empregado, está no artigo 3º, são os 4 pressupostos da relação. Então, eu preciso entender que são 4 pressupostos: a pessoa física, a habitualidade, subordinação e a remuneração ao salário. Lembrando que a parte, eu vou aumentar o zoom aqui para você, e talvez esteja aí no... lembrando que esses pressupostos, parece que eu preciso dos 4 pressupostos para fazer um vínculo de emprego, nem sempre, bastando apenas a subordinação, seria suficiente para configurar já o vínculo, porque ela é o peso maior, ela que tem a maior condição dentro do ordenamento jurídico de realmente criar o vínculo de emprego. A pessoa física, a habitualidade, também faz parte, mas o principal aqui é a subordinação. Nós temos o critério dos autônomos, tem que observar que o autônomo é livre, ele pode ser contratado de forma contínua, exclusiva, depois da reforma trabalhista, tá? Sempre observando aí o critério da subordinação, ele não pode ser subordinado de maneira alguma. Então, tem a matéria específica, se você precisar das matérias específicas sobre isso, é só dar um clique aí. Fala, professor, quero um detalhe maior sobre o autônomo, sobre a parte do empregado. O autônomo está lá no artigo 442b, que fala que, cumpridas por todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, isso aqui ficou muito forte, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º dessa consolidação. Então, não pode haver aqui, de maneira alguma, a subordinação. Aí sim, fica livre, ficou o autônomo mais livre aí para você contratar um autônomo, desde que você não imponha a ele uma subordinação jurídica, subordinação direta, obrigando ele a cumprir horário, obrigando a cumprir... ele vai cumprir o pacto comercial, o pacto social que ele fez entre as partes, que é um contrato à parte, que não tem nada a ver com um contrato trabalhista. Né? Professor? Sim. Deixa eu só interromper um pouquinho. Então, no caso, igual da minha obra, eu vou trabalhar esse ano, a gente já está começando a outra, né? Minha segunda obra. No caso, eu sempre solicito uma cópia da documentação dos empreiteiros. Até mesmo porque, pelo sindicato, ele meio que obriga, não obriga, né? Mas ele pede, né? Então, no caso, eu teria algum vínculo com a minha empresa? Não, né? Eu teria só... Eu estaria me resguardando, eu acho. Na realidade, você contratar um empreiteiro, terceirizar ou quarteirizar, enfim, você é corresponsável pelos empregados que estão ali quando a empresa dos empregados, a empreiteira ou a terceirizada ou quarteirizada, não cumprir com as regras trabalhistas. Qual que é a via de regra quando eu contrato esses empregados? Esses empregados não, contratar a empresa. Você está contratando uma empresa, você não está contratando um empregado. Sim. Então, Sim. você tem que verificar os empregados que estão ali nas suas dependências
pedir o documento de registro dele, verificar se está registrado, verificar se está recolhendo previdência social, verificar se está pagando depósito fundo de garantia, enfim, verificar todo o que você faz no seu departamento, você vai fiscalizar o outro. Existem alguns contratos de pagamento, principalmente em órgãos públicos, só pagam o honorário, só pagam o contrato firmado após a apresentação de certidões negativas e apresentação de toda a documentação daqueles empregados que estão trabalhando, de todas as ferramentas do que ele enviou, ou a GPS, ou a DCTF Web, o FGTS, onde consta a relação daqueles empregados que está sob a minha dependência. Então, essa é a obrigação que o departamento pessoal tem que ter para você não ser corresponsável direto, porque, de repente, essa empresa desaparece, some do mapa, o empregado está lá na sua dependência, ele vai na justiça, o juiz vai convocar a empresa A e B para verificar quem que paga o empregado. O empregado não vai sair no prejuízo. Lógico que o juiz vai chamar a empresa principal, a empresa do empregado ali, para prestar conta, mas você vai ser convidada também, se a casa da empresa não pagar, você vai pagar. Então, é porque assim, como a obra está começando agora e ela vai ser 90% empreiteiro, eu estava pensando numa forma de controlar, né, a entrada e saída de pessoas, porque empreiteiro, pelo menos aqui na região onde eu trabalho, que é no entorno, eles não têm essa cultura de contratar ninguém, é tudo diarista. E nessa obra que passou agora, eu tive muita dor de cabeça. Eu lembro que a gente até discutiu isso no curso de DP. E aí eu tava pensando até em colocar, tipo assim, tem uma catraca na obra e dar o cartão para eles passarem, só que aí vincularia ele literalmente à minha empresa, né? Não, o controle de entrada e saída da sua empresa pode fazer assim. Pode fazer, porque quando eu falei, me questionaram, mas será que não tem perigo de vincular ele na empresa? Eu falei, A questão da subordinação, o medo é a subordinação. Embora, para quem fez o curso para mim de construção civil agora, semana retrasada, tem uma matéria, depois você me cobra lá no WhatsApp, a matéria que foi até publicada pelo Bolsonaro, presidente, em referência a essa subordinação, vai deixar de criar vínculo com esses tipos de empresa na construção civil. Pede para mim que eu te mando ela, eu já tenho ela prontinha. Tá bom. Lá ela vai te ensinar todinho, certinho, como você deve proceder. Tá bom? Ok, obrigada. Certinho. Fica à vontade. Muito bem. Nós temos o empregador, que considera-se empregador ou empregado individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica. Essa parte aqui, ó, assumindo os riscos da atividade econômica, é o que se vê em todas as petições que eu já vi na minha vida, desde quando eu tinha cabelo. Para que você riu? Não pedi para você rir. Assumindo os riscos da atividade econômica. Então, toda a responsabilidade é do empregador. Não tem a matéria-prima, dispensou o empregado para ficar em casa, aí venceu o banco de horas, aí ele quer descontar do empregado, porque não é o empregado que administra, não é o empregado que é o gestor da empresa, ele é se senhor, não senhor, perfeitamente senhor, não senhor, isso não vai acontecer novamente, senhor, ele é um subordinado. Então, lembra, o empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica. Até no plano de cargo de salário, qualquer falhazinha que tem ali não vai passar isso para o ombro do empregado, que a legislação não permite. Tem que tomar cuidado aí. Então, o empregador ele tem as suas características, né? A empresa individual ou coletiva, assume os riscos de atividade econômica, dirige a prestação de serviço, admite empregado, assalaria os empregados. Tá? Então, está aí, para você ver aí, é quem assume os riscos da atividade. O grupo econômico, nós falamos aí, que é uma empresa mãe, que administra várias empresas, CNPJs, embora CNPJs independentes, mas é administrado por uma empresa mãe. Tá? Nós temos aí, aqui em Goiás, nós temos quem? Nós temos a televisão em Anguera, que ela tem o jornal, ela tem rádio, ela tem empresa de transporte, mas tudo é chamado Grupo Jaime Câmara. Então, o grupo é um CNPJ que administra todas essas outras CNPJs.
a empresa-mãe que administra as demais empresas. Aí tem vários aí do Sérgio Pinto falando em referência da empresa-mãe, e a reforma trabalhista, ela dá um pequeno esclarecimento sobre, parágrafo segundo, sempre que uma ou mais empresas tendo embora cada uma delas personalidades jurídicas próprias, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando mesmo aguardando cada uma da sua autonomia, integra o grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, é o tipo de empresa que pode transferir empregado para a empresa A, B, C, sem ter que fazer rescisão de contrato, sem fazer nada. Só fazer aquela anotação de transferência do empregado, está saindo da empresa A com o número registrado tal, vai para a empresa B com o número registrado tal, e fim de conversa, e continua os direitos trabalhistas dele, a empresa que está assumindo ele, que vai assumir os direitos do passado dele. Então, isso é grupo econômico, a hold e tudo mais assim. O parágrafo terceiro é uma dúvida que muita gente tem. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócio. Não, eu sou sócio da empresa, eu não posso transferir o meu empregado para minha outra empresa? Não, porque não é grupo econômico. Eu sou sócio, eu e você é sócio da empresa A. Aí passou um tempo, eu fiquei sócio da empresa B com a outra pessoa. Não tem afinidade entre elas, as empresas. Eu sou dono da empresa A e sou dono da empresa B. Eu não posso ficar brincando com o meu empregado para a empresa A, emprestando ele para a empresa A, para a empresa B, da maneira que você acha que deve. Então, tem que tomar bastante cuidado sobre isso. Está aí um parágrafo interessante sobre transferências. E o contrato de trabalho, aqui, nós colocamos aqui o contrato individual, colocamos o contrato determinado e indeterminado. Sabemos que o contrato determinado, o artigo 443, vigência depende de termos prefixados, é ele que define as 3 categorias de contrato determinado, tá? Que são elas A, B e C, sendo A de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifica a pré-determinação do prazo, falei muito sobre isso. Muitas empresas da construção civil utilizam muito esse item A, tá? Lembrando que o determinado é limitado a 2 anos, também com uma única prorrogação, a mesma formalidade. Tá? Quem faz o contrato determinado, logicamente, não tem um contrato de experiência. O contrato de experiência é uma modalidade do contrato determinado, não é o contrato determinado direto. B, de atividades empresariais de caráter transitório. Dei exemplo aqui da Copa do Mundo, empresas que montaram só para aquela finalidade, acabou a Copa, acabou tudo, acabou a empresa. Então, é um contrato determinado, existe um início e fim. Então, atividades empresariais de caráter transitório. E C, que é o contrato de experiência, que é que nós trabalhamos aí na maioria das condições, que é limitado a 90 dias e só pode haver uma única prorrogação. Então, está aí, artigo 451, que fala aí das formalidades desse contrato. Né? Contrato intermitente. Esse contrato poderá ser acordado tácito, expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação do trabalho intermitente. Então, considere esse intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação, quer dizer, o empregado normal, não é contínua, ocorre com alternâncias de período de prestação de serviço e de inatividades, determinados em horas, dias, meses, e independente do tipo de atividade do empregado e do empregador. Então, é livre, eu dei alguns exemplos aqui na aula anterior sobre essa condição do contrato indeterminado. É bom em algum aspecto, principalmente se o profissional se trata realmente do profissional que atende empresa A, B e C, vai ter um maior salário, porque ele pode prestar serviço para a empresa A, B e C, nos horários de manhã, tarde, à noite, ou segunda, terça ou quarta, enfim, ele pode ganhar até muito mais e a empresa pagar menos impostos, pagar um salário menor, e ele vai ficar feliz por estar trabalhando em várias empresas e ganhar um salário maior, porque a contingência é a soma dos 3 salários, enquanto cada empresa vai pagar um único salário em hora dele. Existem algumas funções que encaixam perfeitamente nesse contrato intermitente, aí cabe você estruturar, ler a lei, como se trata essa lei,
e aplicar o contrato intermitente aí, em alguns casos específicos. Tem certos empregados que você precisa ver 2, 3 vezes no mês, né? Vou até brincar aqui, tem empregado, se você somar as 8 horas que ele chega, a hora que ele sai, ele não trabalha 1 hora e meia. Professor, Oi? no caso, o intermitente seria quase um PJ? Não, é empregado. Ou não? Não, empregado, seletista. Mas aí ele tem essa flexibilidade. Tem, ele tem 10º, tem férias, tem fundo de garantia, INSS. É o empregado normal. A regra dela é que é um pouquinho diferente quando o contrato é intermitente, ou seja, ele tem que ser convocado. Se ele não aceitar, não significa que ele está sendo insubordinado. Você não tem que aplicar advertência nem nada nele. Tá? Ele pode, Assim, ele pode aceitar, ele pode não aceitar. Ele pode aceitar mas, empresa A, empresa B, empresa C, ele é à vontade. mas o senhor vendo, assim, qual que é a vantagem, então, para a empresa ter um contrato desse? Eu vejo aqueles pessoal que controla a manutenção de indústria. Experiência, Ah, sim, que não é sempre que tem uma experiência de demanda. carreira. Experiência de carreira. Vou dar um exemplo, não vou citar a empresa, ele tinha um salário de R$ 38 mil por mês. Ah, pô, É um mecânico. cita a empresa, pelo amor de Deus, eu tenho que mandar meu currículo. É a empresa numa internacional. Ah, tá explicado. Ele ganha 38 mil porque a função dele é raríssima. É, O tratamento sobre túneis, coisas de oxigênio, esse trem é muito complexo. não é Então, uma coisa, não é uma coisa comum de ter. não é comum, não é fácil. Então, ele é um nível diferenciado. Mas existe N empresas no Brasil. Lá, o que ele pode fazer agora? Ele pode ganhar muito bem nessa empresa, ele pode trabalhar, ele vai ali mais ou menos que 2, 3 vezes só no mês. A empresa agora nomeou um assistente, paga lá 5 mil para o assistente, para dar continuidade, só se explodir que chama o cara. Sabe a hora que você só chama o médico, você tem as enfermeiras que vai dando uns remédiozinhos ali, vai, que vai tratando, que vai organizando. Mas na hora do Huawei, chama quem? O médico. Médico. Né? Então, eu acho que eu até conheci um funcionário já assim, eu trabalhava num frigorífico aqui, que sempre quando ele realmente só ele conseguia mexer nas câmeras, né, frias. E aí a gente disputava ele com a Minuano. Então, eu não sei se tinha algum vínculo, eu acredito que não, mas a gente sempre disputava ele com a Minuano aqui no entorno, porque ele era o único que conseguia mexer com as duas empresas. Então, mas ele não era autônomo. Sim, então esse contrato intermitente, nesse caso, eu preciso desse profissional quando for necessário. Aí você pode fazer um contrato de intermitente, que é o contrato, pode ser um contrato tipo indeterminado, ele será convocado sempre que a empresa precisar, ele tem um dia aí para poder responder e tal, aquelas coisas todas, tá? Então, fica isso, tem que estar tudo isso escrito no contrato, essas formalidades. E ele só vai receber quando for ativado. Ou vou pagar tantas horas para resolver X. De repente, ele passou a ter 4 empresas no seu cardápio. Nossa. Então, cada empresa pagava ali tipo 15 mil reais para ele. Então, de 38 ele passou a ganhar quanto? 60 mil reais, né? E a empresa de 38 passou a pagar 15. Eu ainda não consegui visualizar um benefício para a empresa. Por exemplo, pagar 15 mil para a pessoa ir tipo, 2, 3 vezes. Não é, apesar que é um serviço que quase ninguém conseguiria fazer, né? Igual o senhor falou, é muito raro, mas... Você sabe aquele eu vejo muito as brincadeiras, piadinha. A madame parou o carro no meio da estrada do Léo e chamou o chaveiro. Que ela esqueceu a chave dentro do carro. Aí o chaveiro chegou lá, com 30 segundos, abriu o carro, pegou a chave e colocou na mão dela. Ela, quanto que é? Ele, 150 reais. É louco, você está roubando, isso é um roubo, você não gastou nem um minuto, não sei o que. Ele pegou a chave, jogou lá dentro, trocou de novo e foi embora.
Vale ou não vale? É eis a questão. Você entendeu? É. Então, ela Se ficou não no tem meio ninguém para fazer, né? ela ficou no meio do mato. Se ela quisesse a chave, ela teria que quebrar a janela do carro, quebrar o carro todinho, que aí ele ia gastar 2, 3 mil reais. Você É entendeu verdade. a necessidade? Muito bem. Então, nós temos aqui essa reforma trabalhista. O contrato por prazo indeterminado é regra geral, artigo 452, aí fala só para fazer um recontrato com o empregado que já saiu da sua empresa, para ser considerado contrato de experiência, tem que ser depois de 6 meses. Antes de 6 meses na mesma função, não se faz contrato de experiência, é isso que reza aí esse artigo 452. As alterações do contrato, é interessante que dos contratos individuais só é lícita as alterações das respectivas condições por mútuo consentimento, ainda assim desde que não resulte direto ou indiretamente prejuízo ao empregado sobre pena de nulidade da cláusula infringente ou nulidade do seu plano de cargo de salário. Deu o exemplo que eu passei no início do camarada que é assistente financeiro, que ele ganhava lá R$ 2.000, aí ele formou em direito, mas precisava transferir ele, né? Ele atendia todos os critérios lá para ser assistente jurídico, mas assistente jurídico inicial lá era R$ 1.500. Houve uma redução aí. Aí você tem que fazer uma análise, o risco que a empresa corre e se o empregado realmente não vai ter prejuízo no futuro. Aparentemente, de imediato, se ele for para a justiça, ele vai ganhar, com certeza. As variações comuns na empresa, que pode acontecer sem precisar de fazer alteração contratual, documental ou qualquer coisa, o empregado faz uma tarefa, agrega mais uma tarefa similar. Ali, não tem que fazer isso, aumentar lá todo o meu plano de cargo de salário, é chamado de jusvariantes. São variações comuns que acontecem no dia a dia da empresa. Tá? O contrato do aprendiz, nós falamos alguns critérios dele aqui na aula anterior. Eu vou deixar vocês ficarem à vontade com a apostila aí, para você trabalhar o contrato menor aprendiz. Se você precisar de mais detalhes, você entra em contato comigo aí. Só lembrando que o menor aprendiz também faz parte do quadro da empresa que está implantando o plano de cargo de salário. Não esqueça dele. Vai ter o plano de cargo de salário lá que vai estar engajado ou contrato de experiência, o aprendiz, tá? Tudo isso aí. Vai ter o deficiente, só que o deficiente a legislação não permite ser discriminado ou ter salário diferenciado se a condição de trabalho dele é tal igual o valor do que o empregado normal. Tá? Então, tem aí as condições do que é ser menor aprendiz. Eu não vou ler essa particularidade aqui, que não há necessidade. Tá? Nós já falamos sobre isso na aula anterior. Quem está assistindo o vídeo aqui pela primeira vez, é só cobrar do professor Carlos Roberto, mas aqui é só uma relação bem pequenininha do que é o contrato menor aprendiz, né? Como deve ser feita a seleção dele, quais são os estabelecimentos obrigados, como que é feito isso, né? A cota do aprendiz é no mínimo 5%, no máximo 15%. Lembrando que aquelas empresas, microempresas, pequenas empresas do Simples, estão dispensadas. Se elas quiserem, elas podem ter o aprendiz, mas não são obrigadas a ter o menor aprendiz. Apenas alguns detalhes aí. Tá? O estagiário também, que é um projeto pedagógico. Tá? Existe o estagiário obrigatório ou não obrigatório. A sua empresa que tem plano de carreira, o estagiário não vai ofender muito o seu plano, porque geralmente as condições que se pagam a ele é bem aquém daquilo que o profissional ganha, né? Mas é bom, interessante fazer essa pesquisa do estagiário, tá? Não gera vínculo empregatício quando obedece todas as regras, né? Do contrato do estagiário, tá? É interessante você verificar todas essas fórmulas aí que existem, né? As bolsas, os números máximos de estagiário, está aqui para você ver. A empresa de 1 a 5 empregados, 1 estagiário, de 6 a 10, 2, de 11 a 25, 5, acima de 25, 20% de estagiário da sua empresa. Então, tem que verificar todas as condições do estagiário aí, verificar a assinatura dos documentos, termo de compromisso, é de suma importância você ter isso aí, tá? Mais nada do que isso. Temos a contratação de deficientes e reabilitados. Essa aqui na parte final, que eu
na aula anterior estava falando para vocês, ela inicia lá no artigo 89, tá, da Lei 8.213, lembrando que houve uma pequena alteraçãozinha na IN 971, depois eu mando no grupo aí a alteração da nova instrução normativa, o que alterou, tá? Que essa IN, ela 971, ela é relacionada ao decreto 348, também da Lei 8.212, que é a parte de benefício, né? E a 8.213, a 8.212, que é a parte de custeio, perdão, e a 8.213, que é a parte de benefício. E já inicia aqui, na parte de benefício, da 8.213, a habilitação e reabilitação do profissional social deverão ser proporcional ao beneficiário incapacitado, parcial totalmente, para o trabalho e as pessoas portadoras de deficiente, os meios para a reeducação e readaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Então, nós vimos aqui essa particularidade todinha aqui da prestação deles, né? O artigo 93, que fala até 200 empregados, 2%, até 500, 3%, até 1.000, 4%, acima de 1.000, 5%. Aí, aquela questão do parágrafo primeiro que eu acho interessante, que é a dispensa da pessoa com deficiência, mesmo no contrato de experiência, ou você não quer mais ficar com o empregado, você não é obrigado a ficar com o empregado porque ele é deficiente. Você tem que medir as condições de competência dele. Ele foi habilitado, ele foi capacitado para aquilo, não está conseguindo, você pode trocar, mas você só pode fazer isso mediante a contratação de um outro, imediatamente. Não pode ficar uma vaga nem de um dia. Sai hoje o João, amanhã entra o Pedro. É assim que o legislador entende, tá? Então, temos aí alguns detalhes. Essa parte da Lei 13.146, que eu acho ela extremamente importante para o plano de salário, vou lê-lo aqui, que é para você agora, o artigo 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, quando você montar o seu plano, lembra da cota que você tem essa obrigação de contratar, essa cota que você tem essa obrigação de fazer esse contrato tem que estar no seu plano de cada salário. Lembrando que o parágrafo 2º aqui já diz: a pessoa com deficiência tem direito em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração pelo trabalho, igual valor. Então, você já tem um artigo, uma lei te orientando a você fazer a coisa certa. O terceiro, é vedado restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, acessão profissional, olha aí, acessão profissional, e reabilitação profissional, bem como a exigência de aptidão plena. Eu posso capacitar muito bem um deficiente dentro da minha empresa, nas condições que a minha empresa pode oferecer, e promovê-lo da mesma forma quanto outro empregado qualquer. O quarto aqui, a pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso aos cursos. Não é porque ele é deficiente, você não vai fazer o curso, o treinamento com eles, uma educação ou uma reeducação, uma educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidade com os demais empregados. Então, você tem toda a informação aqui da Lei 8.213, artigo 34, te fala diretamente quais são os direitos desse pessoal de deficiência e como que você deve tratá-lo e como você deve fazer. Então, já está garantido. O quinto diz: é garantida aos trabalhadores com deficiência a acessibilidade em curso de formação e de especificação. O 35 é finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho. Muito bem. Aí está esse artigo que eu acho importante, anota ele, que é o artigo 34 da Lei 8.212, perdão,
da Lei 13.146, que houve uma alteração, que é referente à Lei 8.212. Tá? Então, anota aí, por favor, para você montar o seu plano bacana. Tá? Aí vem a inclusão pessoa com deficiência no trabalho, só alguns detalhes aí, né? As prioridades, em ter prioridade de atendimento, provisão de suporte individualizado, transporte adequado, o seu governo já toma conta disso aí. Tá? Na reforma trabalhista, nós vimos aqui, acho que estava praticamente nessa parte, no artigo, na parte 7ª, quando começou a dar problemas lá na transmissão, hoje, graças a Deus, hoje está tudo tranquilo. Nós vamos falarmos aqui de novo dessa 461, que foi alterado pela reforma trabalhista, o termo, substituindo o termo na mesma localidade pelo termo no mesmo estabelecimento empresarial, bem como inserido o termo etnia. Então, aqui só que alterou, né, sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor, prestando ao mesmo empregador, o mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Isso aqui foi o que foi acrescentado da reforma trabalhista, mas aqui mais embaixo, nós vamos estudar, nós vamos repetir esse 461 aqui, para falar como é que no plano de cargo e salário, né, no plano de cargos, né, como que eu devo me proceder quando me deparar com esse artigo 461. Nós começamos a dar algum exemplo, começou a dar problema, a Bruna participou, mas não estava ouvindo, a Indiara, então nós vamos dar continuidade daqui agora para frente. Tá? Então, o trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos. Então, aqui já deu o primeiro requisito, tá? Quando nós falamos aí da idade contemporânea, até não me lembro quem perguntou, se foi a Bruna, se foi Indiária, se tem uma medição sobre isso. Na lei não fala sobre essa medição de ser contratado contemporâneo, que vamos ver mais embaixo, mas em analogia ao artigo 461, ao parágrafo 1º, entende-se que se seja 4 anos, seja como contemporâneo. Tá? É o que se diz a maioria dos legisladores. Tá? E a diferença de tempo na função, o empregado na sua mesma função, não seja superior a 2 anos. Então, aqui são os dispositivos, nós vamos discutir mais embaixo, tá? Aqui, por isso que eu estou passando aqui, que nós vamos repetir isso aqui. Tá? Eu quero chegar aqui na jurisprudência, onde nós paramos. Tá? Vamos referir sempre esse artigo. Tá? O Tribunal Superior estabelece, através da súmula 6, essa aqui a súmula já foi para o mato, que o quadro de pessoal organizado em carreira só seria válido quando homologado pelo Ministério do Trabalho. Não é mais, não precisa discutir, não precisa dessa homologação mais. Limite de experiência para a contratação, nós falamos também, que é aquela questão dos 6 meses. Tá? Então, a Lei 11.644, de 2008, ela trouxe uma novidade quanto ao prazo máximo de experiência que a empresa poderá exigir para fins de contratação. Essa lei alterou a consolidação da Lei do Trabalho, aquele que nós vimos lá anterior, o qual dispõe que o empregador, para fins de contratação, não poderá exigir do candidato a emprego na mesma atividade mais de 6 meses de experiência. Isso é na contratação, não no decorrer lá do plano de cargo e salário, para ele, vamos supor aqui, do plano 3, 2 ou 1, do plano 3 para ele ser promovido para o plano 2 ou para o plano 1, aí você pode ter a exigência de 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí a régua é você que vai montar, é você que vai montar o seu plano. Na contratação é que fica proibido essa exigência. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses. Tá. Embora isso não pareça... Sim. Desculpa. Isso fala em qualquer cargo? Eu não sei se eu... Não pode mais exigir experiência? Não entendi. Não pode exigir experiência por mais de 6 meses. Publicar na contratação, você colocar... Antigamente tinha uns anúncios
Contratamos encarregado do departamento de recursos humanos, chefe, supervisor de recursos humanos com experiência mínima de 2 anos. Isso é proibido. Isso é totalmente proibido, é isso. Tá? Vamos saber. Entendi. Mas aí, nesse caso, como é que a gente... Contratamos pessoas com experiência em recursos humanos. Ah, tá, entendi. Morreu o assunto. Na hora da entrevista lá do bate-boca, você e ele, aí é outro papo. Né? Entendi. Embora isso não pareça ter muito a ver com o cargo de salário, é importante salientar que, ao definirmos a política de cargo e salário, estabelecemos os requisitos mínimos exigidos para o enquadramento de cada cargo. Um desses requisitos é o tempo de experiência mínimo do candidato a ocupar determinado cargo. Esse requisito, no caso do candidato à vaga para fim de contratação, deve ser revisto no plano de cargos, pois, conforme determina a lei, o tempo de experiência exigido não poderá ser superior a 6 meses quando se tratar do mesmo tipo de atividade. É só tomar cuidado na contratação, não vai ter dor de cabeça. Bom, nós vimos aqui uma jurisprudência antes da reforma trabalhista, lá de Minas Gerais, né? Ainda que a elaboração do plano de cargo e salário insira-se na órbita do poder diretivo da empresa, ou seja, está sob o controle da empresa e não submeterá nem mesmo ao poder normativo da Justiça do Trabalho, que é uma coisa interna da empresa. A seção especializada de direito coletivo de Minas Gerais não pode, ou o empregador, sem prévia comunicação aos empregados, promover significativas alterações no texto proposto. Aqui nós já lemos sobre isso. Fizeram um plano, aí no plano tinha toda uma regra, depois alteraram o plano e não comunicou ninguém. E a alteração foi prejudicial. Por isso aqui que é esse entendimento da primeira turma que levou a determinar o reenquadramento do reclamante no padrão D, que eles viram lá no plano de cargo e salário. O juiz ele pode pegar o seu plano de cargo e salário, o seu advogado pode inserir o seu plano de cargo e salário na petição lá, que era registrado na época, agora a lei não determina, mas ele se torna um contrato. Põe a coisa na cabeça, plano de cargo e salário é contrato. É um contrato dentro da legislação trabalhista e tem que obedecer às regras da lei. Tá? Então, a habitualidade, as formalidades, tudo vira contrato. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Aí, o que ele fez? O operacional do nível 44 ia condenar a empresa a pagar-lhe diferença salarial vencidas e vencendas, com reflexo nos demais. Ou seja, a relatora, no caso, a versão do plano de cargo e salário apresentado aos empregados lá em janeiro de 2001, contava com a possibilidade de progressão vertical, ou seja, de movimentação do empregado ao primeiro nível do padrão imediatamente superior. Lembra que eu falei no início da aula hoje sobre política salarial, que é a parte mais complexa, depois que você monta o plano, é a política salarial, exatamente por um desses motivos aqui. E a empresa não fez, dentro da faixa de nível de padrão do seu cargo efetivo, em função do desenvolvimento técnico e gerencial, que tem que estar descrito o que é esse desenvolvimento técnico, o que é o desenvolvimento gerencial, para essa pessoa ter essa condição de ser transferida ou promovida nessa questão. Existe um chamado de vacância, vamos supor, você tem 3 níveis, vou colocar A, B e C, que é mais fácil de explicar. O A, eu vou colocar o valor menor, mas geralmente é o contrário, né? O valor menor é o C, aqui é só para entender a ordem crescente. O A, o valor menor, o B, o médio e o C, o máximo. Se o empregado está no nível A e vai ser promovido para o B, existe um período entre A e B, que é a adaptação para ver a aceitação das partes, que tem que estar no plano de cargo e salário, que ninguém coloca, não fica engessado. Fica engessado, porque promoveu, atende a expectativa, a quantidade de tempo, de ano, tudo mais, de A já passa para B de imediato. Você nem sabe se ele tem condições de assumir o B. Tem que ter uma experiência mínima de A para B aqui, ó.
Professor, Sim? isso acontece até o motivo de eu estar tanto à procura do meu plano de cargos e salários da minha empresa. Lá na minha empresa, um exemplo, tem uma pessoa no financeiro que, quando eu entrei, ela era gerente administrativa. Só que ela não administra o administrativo, ela só faz pagamentos no financeiro. Já começou por aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra, a nomenclatura com a função dela. E aí ela tem 2 anos na empresa, igual eu, ela tinha gerente administrativa, agora o salário dela é um X, mas a nomenclatura continua a mesma coisa. Só que, com o meu plano de cargos e salários, eu ainda estou analisando como que eu vou fazer, porque acima de gerente é diretor, né? E já tem diretores. Então, ela vai ficar nessa função pro resto da vida. Não tem mais para onde subir, nem, a não ser que esteja aumentando o salário, mas a nomenclatura é a mesma coisa. Dentro dos salários, você já viu falar em stacks? Seria tipo É, subtópicos? o salário, o salário dela, eu tenho 5 stacks, 5 salários diferenciados na mesma função. Dentro do plano de cargo e salário pode ser feito isso. Mas aí eu criaria subtópicos, por exemplo, igual Sim. eu tenho muitos assistentes, né, de engenharia, porque eu já tenho um engenheiro que assina. Então eu não posso colocar todos os engenheiros. E aí eu criei um meio que subtópico. Eu coloquei assistente de engenharia 1, assistente de engenharia 2. Sim. E o júnior. Seria, por exemplo, digamos que o 1, o 2 e o 3, o salário diferenciado, seria por merecimento, aquilo que eu falei, política salarial, que nós vamos discutir Tempo de casa. lá na frente, pelo tempo que ele trabalha na empresa, pela complexidade que agregou a ela. E também existe outro critério, a responsabilidade, porque existe salário com responsabilidade e existe salário sem a responsabilidade do empregado. Então, isso nós vamos mostrar para você como que funciona. Então, você pode colocar isso nos seus status. Ok. Tá? Muito bem. Então, aqui nós vimos aqui, ela acrescenta que, de acordo com está a primeira redação, os níveis e padrões não saíram classificados apenas pelos salários do plano de cargo e salário de 90, e sim pelo grau de dificuldade de tarefas de cada empregado, que foi alterado. Para tanto, o plano trazia, além do número de padrões para o cargo efetivo, as atividades características de cada um, sendo esse o principal aspecto suprimido no texto que passou a viger a partir de março de 2001. Você está vendo que a juíza está falando do seu plano de cargo e salário, da sua promoção, das características das atividades que estavam descritas, do que ela fazia? Você está vendo que tem muito a ver quando eu vou montar um plano de cargo e salário com a nossa legislação específica? No caso, a possibilidade de progressão aqui no plano em vigor ficou restrito ao cumprimento do prazo de carência em cada um dos padrões previstos para o cargo. Mudança em que não pode ser acatada no entendimento da turma, conforme evidenciamento no processo, inclusive pela perícia técnica que foi criada na época. Então, não promoveu a devida divulgação das alterações realizadas. Todo plano de cargo e salário tem que ser divulgado para todos os seus empregados. Assim, em relação ao plano de cargo e salário revisado, a empresa descumpriu o pacto firmado anteriormente, com a reclamante, sendo que ela se encontrava amparada no texto de janeiro de 2001, que foi unilateralmente alterado sem a prévia ciência dos interessados. Você viu que o plano de cargo e salário é lei? Você observou claramente que vai alterar o plano? Tome cuidado da alteração do seu plano, porque pode ser prejudicial qualquer alteração, lembra do 468? Qualquer alteração sem anuência, sem o conhecimento do empregado, que for visto, que for prejudicial, poderá ser nulo de pleno direito. Então, tomem bastante cuidado. Aqui foi onde nós paramos na anterior. Aqui.
Equiparação salarial, foi aqui que nós paramos, cargo com a mesma denominação, exercício de função distintas. Olha aqui, Bruna, você está online aí? Deixa eu ver, meu pessoal, aqui está tudo online. Hoje o pessoal está todo mundo aqui, ó. Tá a Bruna, tá o Gilberto, tá a Indiara. Indiara, eu não ouvi a voz da Indiara hoje. A Luciana e da Poliana. Quase não escuto a voz dessas outras meninas. Deixa eu ver. Oi? Boa noite, professor. Boa noite aí. Agora eu fico feliz. Quem mais? Quem dá mais, Luciana? Não? Poliana? Boa noite, professor. Quem é que falou boa noite tão baixinho assim? Ó, Poliana? Poliana. Oi, Poliana, tudo bem? Oi, tudo. A Luciana? Não? Não? Luciana tá falando boa noite no chat. Porque eu fico olhando aqui. O que foi? Você está com a garganta ruim, está fônica? O que aconteceu? Muito bem. Voltando aqui para complementar isso aqui, antes do meu intervalo do meu café, de eu espreguiçar aqui, porque hoje o trem vai pegar. De acordo com o disposto no aqui, artigo 461 da CLT. Agora, essa decisão aqui é referente ao artigo 461. Ó. Para a configuração da equiparação salarial, é necessário que o reclamante e paradigma exerçam as mesmas funções. O paradigma é alguém com quem eu vou me comparar. Por isso fala paradigma, comparação, uma referência, tá? Para quem não conhece, com igual produtividade e perfeição técnica. E a diferença de tempo no exercício da função seja inferior a 2 anos, isso aqui é antes da reforma trabalhista. Incumbindo ao reclamante a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao empregador os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Tanto de ivos. 2. A denominação dos cargos não é fator essencial para a apreciação do pedido equiparatório. Olha só, o que está denominado, o que está descrito lá no cargo, não é nada para equiparação, devendo haver coincidência das funções exercidas. Ou seja, o juiz não vai olhar o cargo descritivo que você fez, ele vai olhar a função exercida do empregado, para ele poder fazer a equiparação do seu cargo. Tá? Assim, o que deve ter em foco não é a igualdade formal que você fez dos cargos, mas a igualdade substancial entre as tarefas desempenhadas. É isso que eu falei no início do curso. Muito cuidado. Você monta um plano muito bonito, robusto, ali com as descrições de cargos, mas é tudo mentira. Monta um plano, mesmo que for mais simples, mas a verdade é que você não terá dor de cabeça. Não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. 3. Muito embora os cargos tivessem a mesma denominação, supervisor, as atribuições da reclamante e paradigma eram distintas. Então, ele tinha um paradigma dentro da empresa que fazia o mesmo serviço dela e tinha um salário diferenciado. Professor. Não, só um momento. Não havendo como estabelecer isonomia das funções para fins de equiparação salarial. Então, não havendo como estabelecer isonomia das funções. Então, é seríssimo essa impossibilidade da equiparação quando existe um plano de cargo, salário bem feito. Sim? É basicamente o que a gente estava conversando ontem, né? Sobre eu ter dado até o exemplo do montador. Sim. Que tinha na obra, que era profissional, e o servente que entrou na justiça querendo ser montador, e aí a juíza falou que, por mais que eles exercessem a mesma função, ele não tinha qualificação, não tinha experiência, né? Então, não tinha como colocar ele montador só porque ele achava que ele era montador.
Exatamente. Por isso que eu lembro de eu falar de quando eu vou transferir o empregado de A para B, eu tenho que fazer pelo menos um teste, tem que ter teste se ele tem condições de atender às complexidades do novo carro, do novo da nova promoção, tá? Isso tem que ter nos planos, tá? Para evitar isso aqui. Aqui o juiz não considera, o seu também não vai considerar. Não é um empregado mandar um currículo e falar, eu sou o cara .com.br do mundo. Se ele não for habilitado, se ele não tiver competência, não adianta. Tá? O exercício. Agora, a tarefa que ele faz, aí ele faz a tarefa assim, com a mesma qualidade, com a mesma perfeição, aí vem os peritos para poder fazer a medição. E aqui, antes do meu cafezinho, que é onde nós terminamos, aí vamos entrar na estruturação de plano de cada salário, está aqui equiparação salarial, paradigma com formação acadêmica superior, identidade de funções. Aí, ponto, devida, ponto. Conforme prevê o artigo 461, CAPT, né? O CAPT 461 e o parágrafo 1º da CLT, sendo idêntica a função a todo trabalhador de igual valor, prestando ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade, entendendo-se por trabalho de igual valor aquele feito com igual produtividade e a mesma perfeição. Você vê que ele sempre fala sobre perfeição, é a mesma quantidade de produtividade, tá? Técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos, que hoje é 4. Depois da reforma trabalhista, passou para 4 anos. Tá? Isso aqui é antes da reforma, mas está valendo aí. Quando presente os fatos constitutivos da figura equiparatória. Resta formado o tipo legal do artigo 461 da CLT. A alegação de trabalho realizado pelo paradigma com valor superior ao desempenhado pelo equiparando e fato impeditivo de direito deste, cabendo à empresa, portanto, sua demonstração. O simples fato de o paradigma ter concluído o curso de mestrado não leva por si só à conclusão de que apresentava um trabalho com qualidade superior. Olha que o juiz tendo aquela visão. Não é porque o cara tem um canudo que eu sou obrigado a pagar um bom salário para ele, né? Ele tem que mostrar, qualidade, produtividade, ele tem que mostrar por que veio. Mostre-me por que veio. Tá? Então, há que ficar evidente que a elevada formação teórica do profissional reverteu, de fato, em prol do credor do trabalho, contribuindo efetivamente para o desempenho de um labor com maior perfeição técnica. Não havendo prova nesse sentido, há que se concluir que nas atividades exercidas não havia diferença de ordem qualitativa e quantitativa, sendo devida a equiparação postulada. A questão aqui não é o critério da formação, é do exercício, é do serviço, é igual valor, tem a mesma produtividade, a mesma perfeição, a mesma qualidade, está dentro dos quesitos dos anos ali, então vai ter a equiparação referente ao paradigma. Então, é isso que nós precisamos entender com maior franqueza. Mas vamos tratar disso o tempo todo, tá? Luciano, boa noite para todos, ok? Pessoal, para quem hoje é a primeira vez que eu um intervalo oficial de 3 minutos para mim esticar, trocar minha água que já acabou e já volto. Lembrando que a aula hoje vai puxar um pouquinho aí, tá? Mas sem problema, está sendo gravado, pode ficar tranquilo. Até daqui a pouco. Posso ir, então? 3 minutos?
Prontinho, estamos de volta. Tranquilo, né? É rápido que não está gravando. Está gravando. Muito bem, meu povo. Professor, Ele? uma pergunta. Para esse projeto, né, de plano de cargos e salários, é levado em consideração também o reajuste salarial de convenção coletiva? Sim. Está naquele plano que eu vou falar para vocês, eu vou passar o que tem que passar, que é a quarta fase, que é a definição da política salarial, que são os aumentos salariais. Eu falei sobre aumentos salariais, planejamento, acordo coletivo e convenção coletiva. Tem que, sim, obrigatoriamente, obedecer às convenções coletivas. Por isso que o plano, a parte mais complexa, igual a Indiara está falando, iniciar a montar o plano, ele é meio, assim, sabe? Parece que é cheio de travas. Mas depois que ela montou ali a primeira parte, né, tudo direitinho, a parte que vai te enrolar mesmo não é nem essa. É exatamente a política salarial. É a hora de você montar os salários e mostrar para a diretoria, tira, põe, tira. Aí, não pode fazer isso, está ferindo a convenção coletiva, não pode fazer isso, está ferindo a lei tal, não pode fazer isso, que está ferindo isso aqui, não pode fazer isso, que vai gerar um paradigma aqui, que vai gerar uma isonomia ali. Aí começa. Essa discussão é mais dolorosa, digo de passagem, experiência própria. Demorou-se meses para fazer entrevista com cada empregado, tá, André? Tem que sentar lá, entrar dentro do apartamento do empregado, vou fazer uma entrevista aqui de avaliação de dados. Fala para mim o que você faz. Exatamente, narra. Escreva aqui, você dá o papel para ele. Se não der conta, vai ter que ajudar lá. Vou botar alguém, um assistente, para ajudar. Tem cara que não vai dar conta de escrever. Eu faço isso, eu carrego mala, eu faço limpeza disso. Ou seja, uma narrativa, tá? Para depois você fazer essa entrevista, é o que ele diz o que faz. Depois você vai fazer o comparativo que a empresa queria que ele fizesse. Aí você vai enxugar. Depois de montar, você vai ter a reunião ainda, depois de aprovar o plano, o que cada empregado vai ter que fazer a partir daquele momento. Uma data específica, a partir da data tal, inicia o nosso plano de cada salário, salário seu vai ser tal, fazer reunião em loco, cada setor, tá? Divisão. O assistente A vai fazer, as tarefas são essa. Você vai redistribuir as obrigatoriedades, as obrigações do que cada um tem que fazer. Essa parte, ela é demorada, mas a parte complicada de bater o martelo é a política salarial, que o Gilberto questionou. A convenção entra entra com toda a força na política de cargos e salários. Eu não posso pagar um salário qualquer de uma função chamada função de classe ou função determinante pelo Ministério do Trabalho ou função estabelecida, função diferenciadas. Por exemplo, motorista é uma função diferenciada, telefonista é uma função diferenciada, assessorista é uma função diferenciada, porque cada um tem os seus pisos salariais obrigatórios por lei. Professor, eu tenho muitas funções diferenciadas lá na minha empresa. Que obedece convenções diferentes. Eu tenho advogado, arquiteto, engenheiro, nutricionista, telefonista, terapeuta. Cada um tem um segmento diferente, cada um tem eu tenho que olhar não só as convenções, como associações e também ver, no caso da OAB é mais simples, que a OAB é mais livre de todas, mas a questão do fisioterapeuta, do médico, do técnico de segurança do trabalho, da telefonista, são funções específicas que o Conselho já determina alguns valores que interferem no plano de cargo e salário. Para isso, você vai pegar eles e coloca o salário que eles ganham
e corresponde à categoria? Se sim, está fácil. Tá? Aí, para você montar o plano de cargos e salários, você vai ter que pegar o salário que o empregado recebe, o salário que as convenções determinam que seja pago, direitinho, para você ver se existe alguma discrepância, alguma coisa, para poder fazer os ajustes. Certo. E, professor, Oi. para no caso esse enquadramento aí de sindicatos e tudo mais, existe uma forma correta de a gente poder estar enquadrando a empresa em determinado sindicato? Porque, por exemplo, no caso aí da Indiara mesmo, a empresa tem vários cargos, né? E para cada um deles teriam, no caso, uma convenção específica. Tem alguma forma uma forma certa para poder estar enquadrando? Porque eu vejo que, por exemplo, lá onde eu trabalho, nós tem que pesquisar muito, tem que ligar para o sindicato para poder saber se o KNAI bate ou coisas do tipo. Veja bem, existem as funções diferenciadas, existem as funções da empresa fim, ou seja, o que a empresa é. Uma indústria, por exemplo, da construção civil. Vamos pegar aqui, na construção civil é muito... Vamos pegar da indústria hospitais, serviços e hospitalares. Tá? Lá eu tenho os médicos, que é o CRM, tenho os enfermeiros, que é outro conselho. Corém. Ok, obrigado. Tem os técnicos, que obedecem o Corém, a telefonista obedece uma regra, a motorista de ambulância e outras coisas é um outro sindicato. Não são todas as funções que têm que ter o seu sindicato específico. Existem algumas funções que tem a lista do Ministério do Trabalho que são funções obrigatoriamente que devem obedecer a um determinado sindicato. Não é o segmento da empresa hospitalar que eu vou obrigar ao sindicato dos empregados na saúde lá e tal, não. Embora, deixa eu falar uma coisa bem clara, aproveitar a deixa do Gilberto, se você pegar uma sua empregada doméstica e você ligar lá para o setor da indústria da alimentação, falar, eu tenho uma empregada doméstica aqui, ela é do seu sindicato, eles vão falar que é. Maldito do homem que confia no próprio homem. Isso é bíblico. Eu, como consultor, eu não consulto sindicatos, eu consulto a lei e o Ministério Público e o Ministério do Trabalho. O sindicato é que brigue comigo, se ele quiser. Eu não brigo com ele. Eu sempre fui assim, mas eu estou preparado para isso. Eu estou armado para isso. Para isso você precisa. Por isso é que ele lembra daqueles cursos de legislação trabalhista meu? Eu falo, gente, liga no sindicato e fala assim, olha, eu tenho uma empregada aqui que ela é telefonista, mas aqui é indústria. Eu obedeço qual sindicato? É aqui. Qual que é a parte principal, fim da sua empresa? Indústria, então, é aqui. Negativo. A própria CLT define essas diferenciações. Dá uma olhadinha na minha apostila de legislação trabalhista exclusiva, que fala as diferenciações. E eu devo obedecer às diferenciações de cada sindicato. Os sindicatos mais visíveis são do motorista e da telefonista. Essas têm sindicato próprio. Jornada diferente, os benefícios são outros, o tempo é outro, os salários são outros, são totalmente diferentes. Você tem um sindicato que a jornada é de 8 horas, a telefonista é 6. E lá na convenção não trata da telefonista. Trata de forma genérica da indústria, ou do comércio, ou de serviço. Então, você tem que fazer, para configurar essa particularidade, você tem que ver todas as funções. Não são todas as funções. Tá? Não são todas as funções. No caso da construção civil, o engenheiro e o pessoal geralmente é do Sinduscom. Mas se eu tiver um motorista que leva e traz e faz compra de motorista para cima e para baixo, ele não é do Sinduscom, ele é sindicato dos motoristas. A não ser, você só vai se sanar e se salvar se você pegar a convenção que você está pregando nesse momento, que não é a dele, e a convenção que é dele. Se for de forma maior,
os benefícios for superior da outra convenção, salário maior, você não vai ter problema judicial. Você vai ter problema com o sindicato, que vai ficar cobrando aquele depósito, no caso, se ele aceitar fazer as coisas de transferência, e vai brigar de sindicato para sindicato, vai pedir que o outro sindicato transfere todos os valores que a empresa depositou em nome daquele empregado para ela. Aí é uma briga de gente grande, você não entra nela. Tá? Quer o bate-papo aqui? A Indiara está falando que vai precisar sair. Ok. Ok, vai com Deus, vai buscar o bebê lá. Poliana, boa noite, Poliana. Você me respondeu, Poliana. Eu estou falando com você há tempo. Por que me abandonaste? Muito bem, Gilberto. Sua pergunta, show de bola, bacana aí. O senhor, professor. Eu Ah, falei boa noite assim que eu entrei. mas depois você me abandonou. Não, professor, fiz isso não. Estou aqui ainda. Por que me abandonaste? Tá vendo? Eu sou ciumento. Muito bem. Para nós finalizarmos aqui, só os tipos, vou falar um tipo de plano de cargo e salário, porque amanhã eu dou o derroteio nisso aqui. Hoje nós ganhamos um pouquinho mais de espaço. Então, nós paramos aqui no quinto, né? Carreira horizontal, vamos falar isso amanhã. Carreira em linha, são planos de cargo e salário, hein? Carreira paralela, plano de cargo e salário. Carreira em Y, plano de cargo e salário. Tem mais. Carreira em Y é grande. Eu já tentamos montar carreira em Y num banco. Eu fui um dos convidados lá da época. Aí o sistema... Carreira em rede. Carreira em W. Essa é mais novata. Carreira em W. Tá? Nós vamos estudar amanhã. Carreira em W. Ver quais são as diferenças dessas carreiras aqui, né? Vamos ver. Aí depois vamos entrar na implantação do plano. Acho que amanhã dá para ver tudo isso aí. Principais fases de implantação do plano, é que vocês vão precisar. Os cronogramas. Acho que amanhã dá para terminar isso aqui. Vamos começar com o anexo, modelo de descrição, né? Um modelito de descrição, ó, bacana. Empresa, título do cargo, a unidade, nome superior hierárquico, né? Descrição das tarefas, frequência em razão são realizadas. Isso aqui é só um exemplo, pode, né? Tarefa A, o que ele faz? A tarefa deve ser descrita, de preferência, na sequência e que são realizadas na ordem de importância, sempre procurando estabelecer o que faz, como faz e por que faz, né? Quando o empregado chega na empresa, qual a primeira coisa? Qual que é a segunda? Qual que é a terceira? Qual que é a quarta? Isso aqui vai enchendo, né? Os requisitos do cargo, né? Das instruções, primeiro grau, tal, os conhecimentos, né? Que pode aumentar quanto você quiser. Cálculo, volumes, preenchimento de ficha formulário, operação do computador, censo, indica abaixo da necessidade de outros conhecimentos, tá? Experiência, quanto tempo, 2, 5 anos, tal, complexidades das tarefas, a controle do seu trabalho, olha o tanto das responsabilidades. Através dessa pesquisa aqui, é que você vai começar a montar o seu plano das entrevistas e tudo mais. Você viu como vai ficar granfino esse trem? Vai ficar muito bom, hein? Tudo bem, pessoal. Acho que por hoje dá, né? 8 para as 11. Dá para a gente amanhã fechar uma boa parte aqui, tá bom? Deixa eu despedir aqui de vocês, então. Ficou agora o Gilberto, a Luciana e a Poliana. O pessoal já está saindo. Geralmente dá compromisso esse horário aí. Obrigado, Gilberto. Luciana, obrigado, Poliana. E até amanhã. Muito obrigado a todos aí, a quem está em outros cursos, outros que estão assistindo o nosso curso também. Obrigado e fiquem com Deus.